Bom, gente, na última aula, nós paramos nos ensaios da areia, né? A gente falou um pouquinho sobre a areia, os agregados em si, né? Suas características, suas classificações, né? E aí, a gente começou a falar sobre os ensaios, mais especificamente da areia, tá? Então, a gente passou por 2 ensaios, que foi o ensaio de granometria, e agora a gente vai falar, falou também no finalzinho do ensaio de massa específica e massa aparente, tá? Então, aqui estão os resultados, né, desse ensaio. Então, com a massa do agregado seco em estufa dividido pelo volume, né, total do frasco, menos o volume de água no frasco, a gente obtém, né, a massa específica do agregado seco, tá? Esse VA aqui, que é a massa, né, o volume de água, desculpa, ele é calculado por essa fórmula aqui, tá? Então, eu vou pegar a massa M2, que é a massa do frasco mais agregado mais água, tá? Só lembrar que a gente utiliza aquele frasco de 500 ml. Então, o volume do frasco, ele já é pré-estabelecido, esse valor de V aqui, tá? 500 ml. E a gente pega esse frasco, coloca o agregado sem água, tá? Pesa e tem a massa M1, tá? Que é esse M1 aqui, que é o frasco mais o agregado. Depois a gente preenche esse frasco com água, até a marca de 500 ml. Então, a gente pesa novamente esse frasco, agora com a água. Então, aqui, esse VA, ele vai calcular justamente isso, M2 menos M1, dividido pelo ρ da água, que é a massa específica da água, tá? Massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico, tá? A gente está adotando aqui essa massa específica na temperatura ambiente, tá? O valor tradicional aí dessa massa específica, tá? Então, a gente consegue obter essa massa específica do agregado seco, tá? A gente faz um cálculo similar para determinar a massa específica do agregado saturado seco. O que seria esse saturado seco? Seria o agregado seco ao ar, tá? Então, a gente pegou o agregado, molhou ele, né? E depois secou, tá? E deixou ele, secou ele, foi o último passo que a gente fez, né? Depois que colocou ele na água e tudo mais, né? Deixou ele lá secando na estufa e depois tirou, né? Para ele ficar secando ao ar livre. Então, a gente pega esse agregado, tá? Esse peso desse agregado e calcula esse agregado seco saturado, tá? Essa massa específica do agregado seco saturado. Então, vai ser o MS, tá? Da massa do agregado saturado seco, dividido por V menos VA, tá? Então, VA novamente calculado pelaquela forma, volume de água, tá? E aí a gente calcula essa massa específica. A massa específica mesmo do agregado vai ser calculado por essa fórmula aqui. Então, eu vou pegar a massa do agregado seco em estufa, M, e dividir por tudo isso aqui, tá? Então, eu vou pegar o volume do frasco menos o volume de água, menos essa relação de MC menos M dividido pelo ρ da água, tá? Então, eu tiro aqui todas as porcentagens, todos os volumes de água, tá? Isso que é interessante, porque aqui, ó, eu estou tirando o volume, né? Esse VA aqui é o volume que a água ocupa nos poros, né? Nos vazios do agregado, né? Esse VA. Aqui, eu estou tirando o volume de água que está intrínseco, né? Está aglutinado nesse grão, né? Dessa partícula, né? Então, por isso que eu faço essa subtração, né? A massa seca não, desculpa. A massa do agregado saturado seco, né? Não significa que a partícula está toda seca. Ela ainda está meio úmida em volta, né? Dos grãos. Então,
tem alguma água ali, menos a massa do agregado seco, né, eu vou ter, né, dividindo pela massa específica da água, eu vou ter essa quantidade de água que está ali, né, aglutinada nas partículas, tá? Então, eu tiro toda a quantidade de água para determinar essa massa específica, tá? Então, aqui, esse D3 é a massa específica da areia. Bom, ó, um detalhe, esse procedimento de massa específica e massa aparente, aqui descrito, né, desse frasco de 500 ml, é só feito para areia, para agregado miúdo, tá? Para agregado graúdo, a gente vai ver mais à frente que é diferente a técnica, tá? Então, aqui o procedimento é um pouco diferente, né? Um pouco mais detalhado, porque a gente está mexendo com um grão que é um pouco mais fino, tá? Então, é todo esse rigor, né? Todas essas etapazinhas. Bom, então, o resultado uma coisa que a gente tem que observar, né, é que as amostras, né, os resultados obtidos para cada uma das amostras, se eu não me engano, foram, deixa eu ver aqui, verificar certinho, para não falar besteira, foram 2 amostras, tá? Então, foram 2 amostras que a gente fez, tá? E os resultados dessas 2 amostras não pode diferir mais que 0,02 gramas por centímetro cúbico. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu acho que tem, aqui, ó, que tem uma tabelinha aqui do ensaio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, esses dados aqui, né, vai fazer esses cálculos que estão aqui em vazio aqui, né, para cada uma das amostras. Então, eu vou calcular massa específica para a amostra 1, massa específica para massa específica aparente para a amostra 1, massa específica aparente para a amostra 2 e assim sucessivamente. E aí, aqui, ó, no final, eu vou obter a média, né, da massa específica aparente e da massa específica, tá? Então, o que quer dizer? Que o resultado isolado de cada um aqui, tá? A diferença entre os dois não pode ser maior, tá? Tem que ser inferior a 0,02 gramas por centímetro cúbico. Cada uma dessas determinações, de D1, D2 e D3, tá? Se tiver tudo ok, aí sim faça a média. E aí a média final, né, desse agregado, tá? E tem que ter uma aproximação de 0,01, ou seja, 2 casas decimais deve ser apresentado esse resultado de massa específica, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha, essa tabelinha é antiga, ela é de 1997, tá? Ela não está atualizada aí para esses procedimentos, né, esses novos procedimentos para determinar a massa específica. Mas, mesmo assim, é interessante analisá-los para fins de comparação, tá? Então, né, a gente vai vir aqui, né, e verificar, né, se está de acordo, se está entre os valores aqui de massa específica para esses tipos, né, de agregado, né, de areia, né, tipos aqui. Eu vou comentar a respeito deles no final, né, eu vou trazer aí uma ficha técnica de cada um desses, de algum desses aqui, dessas rochas, tá? No final, para vocês terem uma noção de resistência, dureza desses materiais, tá? Mas aí a gente tem também a massa específica, né? O intervalo de valor de massa específica desse material aqui, tá? Então, eu tinha falado que o material era quartzo, né? E aí vocês podem considerar que a areia veio de um quartzito, tá? E aí faça a comparação com esses valores aqui, tá? De massa específica, tá? E fala se está de acordo com os valores teóricos ou se está abaixo. Fala também que como é um valor mais antigo, pode ter alguma interferência nesse novo procedimento, né? Etc, etc. Bom, o próximo ensaio é o ensaio de massa unitária no estado solto, tá? Por que eu estou frisando esse estado solto? Porque a massa unitária a gente pode obter
ela saturada com diversos teores de umidade, tá? E aí tem e também ela no estado compactado, tá? Do agregado no estado compactado. Então, isso pode trazer resultados diferentes. Então, é importante destacar o estado que você vai empregar na hora de realizar o ensaio, tá? Na norma, ela vem especificando os métodos para calcular em cada estado, no estado solto, no estado compactado, de acordo com o diâmetro do grão. Esse ensaio que eu vou falar aqui, ele vai servir também para o agregado graúdo, tá? Mas eu vou falar mais especificamente aqui, nesse momento, da areia, tá? Então, o objetivo maior aqui é determinar a massa unitária, né, do agregado no estado seco solto, tá? Então, a massa unitária vai ser a relação entre a massa dos grãos e o volume do recipiente, tá? É similar à massa específica aparente, tá? Então, essa massa unitária, ela vai ser importante aí, né, para converter massa em volume. Uma aplicação disso aí, né, é quando a gente quer determinar o volume desse agregado, né, o volume que ele vai ocupar em uma caçamba, né, de um caminhão, né, fazer esse transporte de volume, né, então é interessante também saber esse valor de massa unitária, tá? Os equipamentos que a gente vai utilizar, balança, estufa e um recipiente prismático, tá? O recipiente, tá? Ele tem uma especificação da norma, tá? De acordo com o diâmetro, né, máximo, né, dimensão máxima da partícula do agregado, tá? E aí ele vem com a especificação do volume, a capacidade mínima, tá? E aí, ó, destaque para mínima. Significa que, no mínimo, deve-se utilizar aquela capacidade. Mas isso não impede que você utilize uma capacidade maior, tá? Bom, como a gente está falando de areia, né, o diâmetro máximo do agregado, ele é menor que 37,5 milímetros, tá? Então, a gente deveria utilizar um recipiente que tenha aí um volume de 10 dm ao cubo, tá? Entretanto, a gente sabe que nos laboratórios a gente não encontra todos os equipamentos necessários para fazer um ensaio, tá? E a gente tem muita limitação disso. Apesar de ter a mínima aqui, ó, capacidade mínima, tem algumas situações em que o laboratório ele é tão precário em relação a esses equipamentos que ele precisa de usar um recipiente com capacidade menor, tá? Mas o que é importante é ter essa capacidade devidamente aferida, porque isso vai influenciar no resultado, tá? Massa unitária é a massa do agregado sobre o volume do recipiente. Então, o volume do recipiente ele é importante para determinar esse valor, tá? Então, tem situações em que tem laboratório que não tem esses recipientes e tem que improvisar, tá? Pode ser que aí na vida profissional de vocês encontrem, deparem-se com essa situação, tá? Bom, então, o que aconteceu no laboratório onde foi realizado esses ensaios foi diferente. Só tinha um recipiente, tá? Com capacidade de 15 dm ao cubo. Mesmo o agregado não se enquadrando nesse parâmetro aqui, né? Ele tem um diâmetro muito menor do que esses, né, dois valores aqui, né? 37,5 e 50 milímetros, tá? Mas foi utilizado um recipiente de 15 dm ao cubo, tá ok? Então, perfeito. Dito isso, a gente vai para o preparo da amostra, tá? Primeira coisa que a gente faz com a amostra é prepará-la, né? Verificar com relação se tem alguma sujeira, né? Isso tem que ser previamente feito. E uma coisa que a norma estabelece
é que a gente precisa obter uma quantidade de material para o ensaio 150% o volume do recipiente, tá? Então, lá daquela tabela, né, eu pego o volume do recipiente, tá? E determino, né, multiplico aí por 1,5 para determinar a quantidade mínima de material, de amostra, para realizar esse ensaio, tá? Faço isso tanto para areia quanto para o agregado graúdo, tá? Mas isso é o mínimo, ok? Então, no nosso caso aqui, que eu estou utilizando um recipiente de 15 dm ao cubo, o mínimo que eu devo pegar é 22,5 quilos, tá? Isso também é outra limitação que nós temos, né? Esse recipiente grande, pegar esse material muito grande aí também é um pouco complicado. Bom, o segundo passo é pegar essa quantidade de amostra aqui, esse 22,5 quilos, e secar, tá? Na estufa. Deixar secar lá até encontrar uma massa constante, tá? Para chegar nessa massa constante, tá? Para fins práticos, tá? A gente deixa na estufa por 24 horas, ok? Deixa lá na estufa secar por um dia para o outro, tá? E depois realiza os próximos procedimentos, tá? Então, o próximo procedimento é determinar um método para fazer o ensaio, tá? A norma estabelece 3 métodos, método A, B e C. O método A é para o material compactado com diâmetro menor que 37,5 milímetros, ou seja, né, se eu tiver uma areia compactada, por exemplo, né, ou uma brita 1, eu utilizo o método A. Se eu tiver uma brita, né, com diâmetro superior a 37,5 milímetros, compactada, eu vou utilizar o método B. No caso de material no estado solto, independente do diâmetro, eu vou utilizar o método C. E na maioria das ocasiões aqui, tá, a gente utiliza o estado solto, tá? Então, a gente vai utilizar o método C. E lá é importante verificar esse método, tá? Não é muito diferente um do outro, não, tá? É importante mostrar qual método você utilizou, tá? Na hora de fazer o relatório, tá? É importante destacar qual foi o método utilizado e qual era o estado no material. Então, tá. Então, depois que a gente determina o método, a gente vai, né, determinar a massa do recipiente vazio, que é o MR, tá? Então, eu vou lá, pego o recipiente, tá? Que é aquele recipiente prismático, peso na balança, tá? E determino o seu valor, tá? Aqui na tabelinha nossa, vão ser feitas 3 determinações, tá? Então, a gente vai utilizar 3 amostras. Valor, né, do peso do recipiente vai ser igual, né, que a gente vai utilizar o mesmo recipiente para cada uma dessas determinações, né? Então, a gente encontrou 3,165 quilos, tá? Vê a unidade aqui que está sendo utilizada. O volume do recipiente, tá, já foi pré-estabelecido, né, lá daquela tabela. Então, é 0,015 metros cúbicos, tá? Aqui eu já transformei em metros cúbicos, tá? Então, a gente tem aqui o volume dos recipientes. Então, o primeiro passo é determinar essa massa, tá? O segundo passo é encher o recipiente até ele transbordar. E aí, um requisito que a norma pede é que a gente lance esse material a uma altura, tá? Uma altura máxima de 5 centímetros, tá? Não pode ultrapassar disso. Por quê? Porque se você lançar em uma altura maior, você vai estar aplicando uma energia, né, por causa da queda, né, maior no material que está depositado no recipiente, tendendo a compactá-lo.
a gente está trabalhando no estado solto. Então, respeite essa altura, senão vai haver interferência no resultado, tá? No máximo 5 centímetros, tá? Aqui da borda do recipiente, tá? Então, aqui ele usou até um recipiente para, né, por causa do resíduo no material, e aí ele vai nivelar a camada, né, com uma régua. Aqui ele está usando uma haste mesmo, tá? Para nivelar a camada de areia, para ficar certinho, tá? Então aí ele está nivelando, né, bonitinho aí. O interessante é utilizar uma régua. E aí fica bonitinho assim, né? Fica até parecendo que está compactado, tá? Mas tem que ficar desse jeito. E aí ele vai pegar o recipiente e vai pesar, tá? Então, a gente vai pesar o recipiente com a amostra e vai anotar o valor, tá? O valor que a gente obteve, tá? Aí depois ele vai tirar e vai fazer as outras aferições. Bom, o valor que a gente teve, né, dessa massa mais agregado, que a gente chama de MAR, tá? Foram esses três valores aqui, tá? 23,4 para a primeira determinação, quilos, tá? Na segunda, 23,24 quilos. E a terceira e última, 23,41 quilos, tá? Então, feito isso, tá? Feito, né, determinado esses três valores aqui, a gente vai para a determinação da massa unitária, tá? Então, a massa unitária, ela vai ser dada, tá? Como ρAP, que vai ser igual a massa do recipiente mais agregado, MAR, menos a massa do recipiente, né? Obviamente, né? Eu vou retirar a massa desse recipiente, vou ficar só com a massa do agregado, tá? Ô, Glaucimar, Oi, e se caso o agregado tiver umidade? tem que secar. Tem que secar, tá? Esqueci de falar isso. Seca a amostra, tá? Deixa ele seco, totalmente seco. Seca previamente em estufa, tá? Ou Até no fogo, eu acho que dá, né? tem essa secagem com fogo também, né? Que eles fazem na frigideira lá, né? Isso. Processo de frigideira. Pode fazer também, tá? É porque eu Bom, tô fazendo estágio de concreto, a gente sempre tira a umidade todo dia. é importante, tá? Eu Porque vou na hora mostrar de fazer o concreto, a água atrapalha muito a resistência do concreto. exatamente. A gente vai ver que isso, determinar essa água é fundamental, tá? Gente, pode realizar esse ensaio com umidade? Pode, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas no ideal dessa massa unitária em estado solto, é melhor secar previamente a amostra, tá? Deixar ela seca e fazer o ensaio, tá? Eu vou mostrar para vocês por que pode ser também com ela úmida, tá? Que vai interferir lá no ensaio de inchamento, tá? Que aí tem a interferência da água que o Pedro falou que interfere e muito, tá? E muito. Tanto o agregado miúdo quanto o agregado graúdo interferem muito, porque eles acabam absorvendo a água, tá? Então, ele Mas atrapalha lá a o gente processo usa de areia reação. e pó de brita, né? A gente só tira a umidade do pó e da areia. Da pedra não tira, não. Não, Não. vou mostrar para você. Eu não sei, vocês não fazem ensaio de absorção da água, não? No Não, a gente agregado? só tira a umidade mesmo, porque a gente já tem um traço já feito, sabe? A gente segue o traço do Ah, tá. engenheiro. Dependendo também da situação, né? É questão muito regional também, né? Mas a absorção de água do agregado graúdo, ele interfere diretamente na resistência, tá? Já tem diversos ensaios que mostram isso, tá? Mas, se você já tem um conhecimento prévio, né? Porque as dosagens, ela já tem dosagem
empírica, tem dosagem, né, que é feita através dos ensaios e tal. Então, a pessoa que fez o traço, provavelmente ela já levou em consideração o agregado que tem na região. Então, ele já sabe as características desse agregado, né? Eu estou falando da pedra em si, tá? O tipo de pedra. Então, ele já sabe qual que é, mais ou menos, a absorção dessa rocha. Então, ele já fez os traços de acordo com essas especificações. Então, aí realmente... também chove muito pouco, né? Também tem isso, né? Então, isso ele já tem esse parâmetro, então ele já consegue, aí já pode descartar essa determinação, tá? Mas eu recomendo sempre, né, que façam esse ensaio completinho, né, do ensaio, de todos os ensaios dos agregados, tá? Que interferem lá na propriedade do concreto, tá? Bom, então aqui, feito esse cálculo, tá? Eu determino a massa unitária no estado solto do agregado, tá? Então, a gente faz, a norma pede que seja 3 determinações, a média de 3 determinações, então foi isso que a gente tem aqui, a gente tem 3 determinações, a gente vai calcular a massa unitária, nem precisava dessa massa do agregado aqui, tá, gente? Essa linha da massa do agregado, só que eu coloquei para facilitar, tá? Que faz a subtração aqui desses dois, tá? Esses dois de vermelho aqui, e já obtém a massa do agregado, tá? E aí, com essas 3 determinações, a gente determina a massa unitária média e também o índice de vazios do agregado, tá? Então, o índice de vazios do agregado, tá? Ele é calculado com essa fórmula aqui. E aí vocês vão precisar do D1, tá? Lá da massa específica que a gente acabou de ver, tá? Então, pega o valor da massa específica, né, do agregado, D1, né, a massa específica seca, multiplica pela massa específica da água em quilo por metro cúbico, tá? E subtrai pela massa unitária do agregado que a gente acabou de calcular, tá? E aí divide isso tudo por D vezes ρW, novamente massa específica da água, tá? Então, feito esse cálculo, a gente obtém esse índice de vazios, tá? Uma coisa que eu não falei, né? As 3 determinações não pode se desviar mais que 1%, tá? Em relação à média. Então, eu calculo a média dos 3, pego essa média e subtrai com cada valor individual, tá? Não pode ser superior a 1%, ok? Se um resultado der maior que 1%, eu descarto aquele e faço a média dos outros 2, tá? É similar àquele processo que a gente viu, né, para os corpos de prova do cimento, né? Da resistência ao cimento. Bom, aí a gente vai para o ensaio que tem uma maior importância, tá? Que é o ensaio de teor de umidade e inchamento da areia, tá? Bom, então a gente vai determinar nesse ensaio o teor de umidade do agregado e faltou aqui o inchamento da areia, tá? E mais especificamente a gente vai determinar a umidade crítica e o inchamento crítico, tá? Dessa areia. Então, o teor de umidade, a gente já sabe o que é a relação de massa de água por massa de partículas sólidas, tá? O inchamento, né, vai ser a variação volumétrica, né, aparente do agregado, devido à absorção de água, tá? Por isso que é importante, tá? Que altera a massa unitária, tá? Então, a gente vai ver aqui nesse ensaio que a gente vai adicionando água e aí o material que vai ocupando aquele volume daquele recipiente vai se alterando, tá? Então, é muito importante determinar esse inchamento, tá? Para a gente saber a quantidade de material que a gente está comprando, tá? E também a quantidade de água que é absorvida por esse material na mistura do concreto, tá? Então, ó, importância.
dosagem correta do concreto, principalmente, né, com relação à quantidade de água. Maior participação volumétrica do agregado na massa de concreto, né? Então, isso é importante, né? Em contato com a água, ele muda de volume, né? Então, tem essa variação, né? Então, há uma expansão aí. O enxamento pode variar o seu volume, né? Então, aí, outra coisa, né, fundamental. E aí, acaba interferindo nessas dosagens, tá? Então, a gente tem que ter um certo teor, né, de umidade naquela areia para a gente determinar essas dosagens no concreto do volume de areia. Bom, então o que a gente vai precisar para esse ensaio? Esse ensaio é um pouco mais complexo e a gente vai precisar determinar o teor de umidade e a massa específica, tá? Então, a gente vai precisar de uma balança, uma estufa, uma cápsula de alumínio, né, para fazer a determinação, para secar esse material, né, e determinar o teor de umidade, tá? E aí, o procedimento, tá? Antes de começar esse ensaio, é ideal que se seque essa amostra, deixe ela livre de umidade. Ela tem que começar com um teor de umidade 0, tá? Aqui eu acabei pulando aqui. Ah, não, esse daqui é só a determinação do teor de umidade. Depois eu falo desse daqui. Depois eu falo desse teor de umidade aqui, tá? Então, ó, eu vou precisar, além da estufa e da cápsula, né? Eu vou precisar de uma bandeja metálica para colocar o material, tá? Um recipiente prismático, aquele lá que a gente viu na massa unitária. Uma concha ou uma pá. Não precisa ser uma pá desse tamanho aqui, não, tá? Pode ser uma concha menor. A gente vai precisar de uma proveta graduada, né, para determinar as quantidades de água, uma régua e, dependendo da situação, a gente pode utilizar uma lona, tá? Bom, então a gente seca, a gente faz todo aquele procedimento lá de redução de amostra, né, passar no quarteador. Depois, seca a amostra e estufa por 24 horas, tá? A gente vai utilizar, né, uma quantidade, né, para preencher esse recipiente, né? Lembrando que a gente vai utilizar um recipiente com a capacidade de 15 dm ao cubo, tá? Para fazer esse ensaio. Bom, então, primeira coisa que a gente faz é determinar a massa do recipiente vazio. E aí a gente já sabe, isso aí já vem lá do ensaio de massa unitária, tá? É até interessante fazer elas meio que intercalar juntas, né? Fazer esse ensaio juntos. Então, depois que seca o agregado, tá? Na estufa, né? A gente faz toda a ferição do recipiente, né? Tira lá, determina o volume, determina a massa do recipiente, né? Que a gente já sabe que é 3,165 quilos, tá? Depois de feito isso, a gente preenche o recipiente com o agregado, tá? No estado solto mesmo, tá? Preenche, né, esse recipiente com o agregado, tá? Aqui ele deixou sobrando, né, com aquele mesmo intuito lá da massa unitária. A gente vai deixar sobrar e depois vai vir com a régua para regularizar a superfície, né, do recipiente com o agregado, tá? Então, aqui ele vai mostrar justamente isso. Esse vídeo é um pouco demorado. E aí ele vai e faz a frição de massa, tá? Então, a gente vai achar uma massa de agregado mais recipiente com esse valor total. Acho que eu esqueci uma vírgula aqui, tá? Isso aqui não é quilo, tá? Isso aqui é gramas. Enfim. E aí, ele vai regular a superfície. Regulou a superfície. E aí ele pega e faz a medida. Uma coisa importante. É a primeira premissa que a gente tem que ter para fazer esse ensaio. Então, depois que ele faz isso, ele vai medir, tá? E aí,
a gente vai despejar a amostra que a gente acabou de colocar nesse recipiente em uma bandeja ou numa lona, tá? Isso aí vai depender da quantidade de material, se eu uso a lona ou se eu uso a bandeja, tá? Então, ele vai despejar o material aqui, tá? E vai umedecê-lo para elevar a quantidade de água na amostra, tá? Então, ele vai deixar ali, né, a amostra, tá? E aí a gente vai começar a adicionar as águas em quantidades sucessivas, tá? E aí o que é interessante da gente fazer aqui, só pular aqui para ver se ela tá na planilha. O que a gente faz? A norma estabelece que a gente tem que colocar porcentagens de teores de umidade nessas faixas aqui, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, 8%, 9% e 12%, tá? Então, a gente pega esse material seco aí, por isso que eu falei, enfatizei que ele tem que estar seco, ele tem que estar totalmente seco, tá? Ele tem que estar com a umidade em 0%, tá? Então, com esses teores de umidades pré-estabelecidos, a gente estabelece a quantidade de água. Então, eu vou para 1% de teor de umidade, tenho lá uma determinada quantidade de água que eu preciso lançar nesse material para ele chegar nesse teor. Então, eu lanço essa água, faço a devida homogeneização, né, do material com a água, e depois eu volto com esse material no recipiente e faço as medidas. Aí eu volto de novo com esse recipiente para a bandeja, eu jogo de novo para a bandeja e acrescento água para chegar no próximo teor de umidade, que seria 2%. E vou fazendo isso, né, repetindo esse procedimento, tá? Um detalhe, no final de cada uma dessas pesagens que é feita, né, intercalada entre a adição de água, se retira uma parte, né, de material, uma proporção de material, para fazer a determinação, né, a aferição do teor de umidade real, né? Então, a gente pega a cápsula, coloca o material, coloca lá na estufa, né, para fazer essa determinação de forma formal, tá? Então, aqui ele mostra justamente isso, né? Ele fazendo essas adições, né? Então, aqui está o material todo seco, espalhado aqui na bandeja. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a quantidade de água, né? Para chegar naquele primeiro teor de umidade estabelecido, tá? Ele vai fazer a homogeneização e vai inserir no recipiente. E aí a gente vai perceber algo bem interessante, tá? Que quando a gente coloca água, né, no material, a gente já percebe que esse material ele já dá uma inchada. E aí a gente vai perceber que não vai ser a mesma quantidade de material que a gente vai colocar naquele recipiente. E a gente vai usar o mesmo recipiente, né? A gente vai perceber que vai ter sobra de material aqui na bandeja. Vai ficar sobrando aqui, tá? Então, isso é interessante de se observar, tá? Só que a gente vai observar também que, à medida que a gente vai colocando água, vai chegar um ponto em que a quantidade de material saturado, né, com água, vai ser igual em volume à quantidade de material seco, tá? Ah, mas como que a gente vê isso? Como a gente percebe isso? Através da curva de inchamento, que é o resultado que vocês devem obter nesse ensaio, tá? Então, para esses diversos teores de umidade, né, a gente vai ter uma massa unitária correspondente, tá? E vai ter, né, um índice de inchamento, tá? Então, a gente vai conseguir traçar um gráficozinho. E, através desse gráfico, a gente consegue determinar, né, a umidade crítica e o índice de inchamento dessa areia crítico, tá? Então, ó, ele fez a homogeneização para um teor de umidade próximo a 0,5%, tá? Só lembrar, tá? Só pontuar que a
norma, ela fala que são valores aproximados, ela não fala que precisa ser exatamente aquele valor, tá? Aí ele está fazendo ele está zerando a balança, tá? E aqui está um material todo homogeneizado com água. E aí ele vai pegar a pazinha, a concha, e vai colocar esse material dentro do recipiente, tá? Então a gente vai perceber que vai ficar uma sobra de material aqui na bandeja, justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, tá? Então, vamos só verificar ele terminar de colocar aqui, tá? Olha a quantidade de material que ainda fica aqui, ó, na bandeja, tá? Então, isso é muito importante destacar isso para vocês perceberem o quanto isso varia. E aí ele, ó, regularizou, olha a quantidade de areia que ficou. E aí ele vai pesar essa areia, tá? Então, ele vai fazer isso. Então, ó, eu vou voltar aqui pro Excel para mostrar justamente o gráfico, tá? O nosso gráfico. Bom, então aqui na tabela do Excel, a gente já tem a tabela preenchida, tá? Então, aqui já tem a massa do recipiente vazio, né? Em gramas, tá? Aqui já está com os valores corrigidos, tá? Então, a gente tem os teores de umidade. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse ensaio é pré-estabelecer os teores de umidade, tá? Ou segue o que foi, é claro, né? Tem que seguir o que foi estabelecido pela norma, né? Tem que ser valores aproximados, tá? Um valor que eu não utilizei, que está na norma, é o valor de 0,5%, tá? Eu pulei porque a gente já tem o valor de 0% e de 1%. Aí eu tirei essa porcentagem, tá? Então, a gente faz para essas, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teores de umidade, tá? Então, aqui eu começo com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, tá? Então, para esses teores de umidade, tá? Eu consigo estabelecer a massa de água para ser adicionada, tá? No primeiro caso aqui, onde eu tenho teor de umidade 0, eu não preciso adicionar nada de água, né? O meu agregado ele tem que estar totalmente seco, tá? Só que aqui, ó, eu já prevejo a água que eu tenho que adicionar na próxima determinação, tá? Que seria adicionar 202 gramas de água. Como que eu faço isso, tá? Eu faço uma relação, tá? Eu tenho a fórmula, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não consigo escrever. Eu tenho a fórmula do teor de umidade, né? Que é massa de água sobre massa de agregado, tá? E isso é dado em porcentagem. Então, eu pego a massa da amostra e multiplico pela porcentagem do teor de umidade. E aí eu vou ter a massa de água que eu vou precisar, tá? Então, essa fórmula que está aqui no Excel é justamente isso. Eu pego a massa da amostra seca, tá? E multiplico pelo teor de umidade que eu desejo, que é 1%, né? Nesse caso. Então, aí eu determino o volume, a massa de água que eu preciso colocar, né, na amostra, que é 202, tá? Então, e vem, né, a próxima linha vem com a tara do recipiente, né, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, vai ser sempre igual, por isso que tá aqui todos os valores 3.165 gramas, tá? E aí eu faço a frição da massa, né, do recipiente mais a amostra, né, o conjunto, tá? No primeiro caso, deu 23.350 gramas, tá? E aqui, essa massa da amostra, tá? Em gramas, isso eu consigo determinar, tá? Isso não é dado, isso eu determino, né, calculando. Então, eu pego a massa do conjunto, né, recipiente mais amostra, e subtraio pela tara do recipiente, né, o valor da massa do recipiente vazio. E aqui o volume do recipiente também é um valor dado, a gente já tem esse valor do volume,
E esse volume, ele é estabelecido para a gente conseguir determinar a massa unitária desse material, tá? Então, a gente vai determinar a massa unitária para cada um desses teores de umidade, tá? Então, eu vou fazer calculando, tá? Eu não vou fazer o ensaio novamente, tá? Esse valor de 1,35 já é resposta, tá, para vocês? Isso eu determinei naquele ensaio de massa unitária que eu apresentei anteriormente, tá? Eu fiz para um material seco, né, zero umidade, né, e obtive esse valor de massa unitária de 1,35, tá? O material estava seco. E aí, com as massas e os volumes, eu vou determinando as outras massas unitárias. Só que essas massas unitárias aqui, tá, que eu vou destacar, elas têm umidade, tá? Elas já têm alguma umidade ali, ok? Então, com esse valor, né, determinado, tá? Eu calculo o índice de inchamento, tá? O índice de inchamento vai ser a massa unitária seca, tá? A massa unitária seca é essa massa unitária aqui. Vou até destacar ela aqui de amarelo, tá? Eu vou sempre pegar esse valor de massa unitária seca, tá? E vou dividir pela massa unitária com alguma umidade, que é esse MUH. Esse H se remete a teor de umidade, tá? Então, eu faço essa relação e multiplico por essa segunda relação, que é 100 mais o teor de umidade dividido por 100. Então, se eu tenho 0%, essa relação aqui vai me dar 1, né? E aí, eu vou acabar tendo, né, nesse coeficiente de umidade, né, um valor, né, esse coeficiente de inchamento igual a 1, né? Por quê? Porque eu não tenho, né, uma massa unitária com um teor de umidade, né? O teor de umidade é 0, então esse MUH aqui vai ser igual à massa unitária seca, né? Então, um valor igual dividido por outro, pelo mesmo valor, vai dar 1, né? Então, o coeficiente aqui de inchamento vai ser 1, tá? E aí eu vou fazendo esse cálculo para cada um desses valores de teor de umidade. Feito isso, né, eu vou ter uma relação entre teor de umidade, eu vou até destacar aqui de uma cor azul, com o índice de inchamento, tá? Que eu vou destacar com um laranja mais forte aqui. O índice de inchamento. Então, o que eu faço? Eu vou traçar um gráfico onde eu vou ter, na vertical, o coeficiente de inchamento e na horizontal eu vou ter o teor de umidade. Bom, com isso, eu vou ter essa curva aqui, ó, que está de preto, tá? Então, eu vou determinar, né, essa curva, né, essa curva ela está bem fora, tá? Eu particularmente, né, eu prefiro fazer a progressão, né, em uma parábola dessa curva, tá? Por quê? Porque os valores aqui podem ter dado alguma interferência na hora que eu medi e tal. Então, eu preferi fazer essa parametrização, né, essa regressão, né, para não ter erro, tá? Para justamente reduzir ali um pouco dos valores, né, ter uma margem ali mais ideal, tá? Então, tem gente, eu já vi gente fazendo com essa curva aqui mesmo, tá? Que foi plotada pelo Excel, tá? E tem gente que faz pela progressão, tá? Aí fica critério, tá? Eu prefiro que vocês façam, que vai dar um resultado melhor, tá? Com a regressão parabólica, tá? É só definir uma equação de segundo grau lá nas definições do Excel, tá? Vocês conseguem traçar essa curva, ok? Então, ó, aqui a gente tem um ramo, né, que sobe, né, com a medida que vai se elevando o teor de umidade, e temos um ramo que desce, tá? Então, aqui a gente fala que é um ramo seco e um ramo úmido.
tá? Igual, similar àquele lá da compactação, né? Então, aqui, a gente começa sempre com um valor, né, com um teor de umidade zero, né? Então, aqui a gente tem um valor aqui de 1, né, de 1 e 0, né, nesse ponto aqui, tá? E aqui, se a gente continuasse, tá, com os teores de umidade, a gente verificaria que o último ponto, né, se a gente aumentasse esse teor de umidade aí até, sei lá, 20%, a gente chegaria que o volume, né, da massa unitária, né, voltando para essa equação aqui, a massa unitária com teor de umidade seria igual à massa unitária seca. Algo interessante, né, de se verificar, né? Então, quando a gente fala assim, vou comprar uma areia, tá? É importante ter essa noção. Por quê? Porque o ideal ou é você comprar uma areia totalmente seca, que você vai estar comprando o volume da areia mesmo, ou você comprar uma areia totalmente encharcada, porque aí você vai ter a garantia que aquela massa unitária, né, no estado seco, vai ser a mesma no estado úmido, totalmente úmido, tá? O que a gente vai perceber é que a gente não pode comprar essa areia com o teor crítico. Por quê? Porque o crítico, tá? Vai ser esse que está destacado em verde aqui, ó, que é esse valor aqui, eu vou mostrar como a gente chega nele. Ele vai me dar um inchamento muito elevado, né? Um inchamento crítico, né? Então, isso significa que essa areia, ela tá com um volume bastante variado, né? E aí, quando ela secar, você não vai ter aquele volume que você requeriu, que estava precisando no projeto de dosagem. Estava estabelecido na dosagem. Vai faltar material para você. Então, isso é importante de se verificar, de se atentar a isso, tá? Então, vamos lá. Depois que eu traço o meu gráfico, né? Traço esses pontos, né? Faço a regressão, tá? Eu tenho que traçar essas retas aqui que a norma estabelece, tá? Para determinar o teor de umidade crítica e o coeficiente de encharcamento máximo, tá? Então, ó, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou traçar essa reta R. Aonde que essa reta R vai ficar? Ela vai ser uma reta horizontal que estará tangenciando essa curva aqui superior do meu gráfico, tá? Então, ela tá pegando aqui, ó, o valor bem em cima aqui, ó, desse último ponto aqui, ó, tá? Então, ela tá tangenciando essa curva. A reta R, tá, gente? Essa reta de amarelo aqui, tá? Então, a primeira coisa, traçar essa reta R, tá? Tangenciando o ponto máximo aqui da curva, da parábola, tá? Depois, eu vou e traço essa reta T, tá? Então, essa reta T, ela tem que tangenciar esse lado da curva, tá? Essa curva pontilhada em vermelho, ok? Então, ela tem que tangenciar essa curva em vermelho, tá? Então, eu vou lá e traço essa reta T, ok? Em seguida, eu traço essa reta em azul, S. Essa curva S, ela vai vir do ponto onde o teor de umidade é 0, até o ponto máximo da minha curva. Ou seja, ela vai interceptar a reta R. Tá? Nesse ponto aqui em cima, aqui, ó, máximo, tá? Ok. Tenho essas 3 retas aqui. Vou para a reta U. Como que eu faço essa reta U? Eu vou pegar a interseção do ponto T com o ponto R. E vou descer até tangenciar aqui, ó, o meu eixo de teor de umidade. E aí, essa reta U, né, essa reta verde,
vai me dar o valor de teor de umidade crítico. Crítico não, né? É crítico, teor de umidade crítico, tá? E nesse caso aqui, né, tem que ir no olhômetro mesmo, tá, gente? Deu aproximadamente 5,5%, tá? Eu até anotei aqui na tabela. Ok, tá. Mas e o coeficiente de inchamento máximo? Como que eu determino? Bom, eu vou pegar esse valor aqui de inchamento referente a esse ponto aqui, ó, de interseção entre a reta S de coeficiente de inchamento. Aqui, se eu não me engano, deu 1,15, acho que 8, acho que foi 15, 1,158, mais ou menos, tá? Então, no olhômetro de novo, ok? E aqui, esse segundo ponto aqui, ó, que é um ponto de interseção, tá? Entre a reta U e a parábola, tá? Essa parábola em vermelho, tá? Eu lanço, puxo até esse eixo vertical e determino esse valor de coeficiente de inchamento, né? Vai dar 1,4, acho que foi 8 que eu coloquei, 1,48. Tem que ir no olhômetro aqui, olhar direitinho aqui, porque tem umas retinhas aqui, tá, que eu coloquei. Acho que vocês não devem estar conseguindo enxergar, tá? Aqui eu consigo ver mais ou menos, elas estão bem clarinhas aqui, mas dá para ver, tá? Então, eu vou e pego esse valor aqui, tá? Pego esses dois valores e tiro a média. Aí foi, né, eu peguei valor diferente, né? Peguei 1,155, que é esse primeiro ponto aqui, mais 1,144 e divido por 2, né? Faço a média desses dois valores, ele vai me dar o coeficiente de inchamento máximo, tá? Então, vai ser assim que vocês vão ter que obter esse valor. Ah, professora, como que eu faço essa reta? Essas retas aqui, R, S, T e U, a gente vai no olhômetro mesmo, tá? Vai no olhômetro inserindo essas retas aqui. Isso aqui eu inseri no próprio Excel. No Excel aqui tem como você inserir formas, tá? Inserir formas, e aí você pega uma reta aqui e desenha em cima do seu gráfico, tá? E faz essas determinações, ok? No olhômetro mesmo. Eu já vi planilha em que tem uma equação para cada uma dessas retas aí. Mas é muito... Assim, isso aí é para quem tem interesse de deixar a planilha já automatizada, porque ela já vai pegar os valores exatos, né? Ela vai pegar a equação e vai pegar o valor exatinho ali, né? Com a equação. Aí fica a critério de vocês, quem tiver mais familiaridade com Excel e tiver curiosidade de fazer essas equações, né? Um domínio maior aí com isso, fica à vontade, tá? Mas já isso aqui é feito, na maioria das vezes, no olhômetro mesmo, tá? Bom, dito isso, a gente conclui essa parte. Aí determina esses dois valores, perfeito. E aí vem a pergunta: como que eu determino o teor de umidade dessa areia? Gente, forma prática, tá? Forma prática. Tem vários métodos para a gente determinar o teor de umidade. Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês a respeito dos métodos, tá? O teor de umidade, como o Pedro até comentou, tem o método da frigideira para determinar, tem o método da estufa, que é o mais comum de se usar em laboratório, tá? Que é utilizado também na mecânica dos solos, né? Que é aquele método em que a gente pega uma pequena porção de solo, coloca na cápsula, faz a aferição dessa massa, né? Cápsula mais agregado, seca na estufa, né? Esse
agregado, tá? Ele já tem uma certa umidade aí, né? Ele no estado natural, tá? E aí, coloca na estufa, seca ele, faz essa diferença, né? E determina o teor de umidade, tá? Então, tem outros ensaios, tá? Tem ensaio de speed test, tá? Que é feito em campo, que se pode determinar esse teor de umidade em campo, né? Que aqueles parâmetros, né? Que se determinam para compactação, tá? Então, isso também pode ser utilizado, tá? Tem diversos métodos que pode ser empregado. Não tem uma exigência quanto a isso, quanto qual método a ser seguido, tá? Eu até utilizei aqui, né, como referência, a NBR 9939, que ela é específica para agregado graúdo, mas ela é basicamente um método de estufa, então pode ser empregado para qualquer tipo de solo, né? Então eu coloquei basicamente aqui esse procedimento, tá? Então aqui a gente, né, só para mostrar, né, aqui tem a massa do recipiente, que é a tara, né, da cápsula. Aqui a gente tem a massa cápsula mais agregado, tá? No estado natural, esse agregado no estado natural dele, tá? Aqui tem o tempo de estufa, né? A gente coloca lá e coloca o valor do tempo, das horas que ficou na estufa, mas não tem muita necessidade de fazer isso, tá? E aí, a gente determina, né, a massa do conjunto agregado seco mais cápsula, tá? E aí a gente determina a massa da água, né, que vai ser a diferença, né, desse conjunto agregado úmido mais agregado seco, tá? Dividido pela massa do agregado seco. Lembrando que nessa massa MS aqui, eu tenho que tirar o valor da massa do recipiente, né? Para eu ter só a massa do agregado. E aí eu faço essa relação, multiplico por 100, tenho o teor de umidade do agregado, tá? Então, quando eu recebo esse agregado, né, é interessante fazer isso, né, para se determinar qual que é o teor de umidade que ele se encontra naquele momento, tá? E aí fazer essas verificações, né, de coeficiente de inchamento, índice de inchamento desse agregado, tá? Então, aí tá a fórmula para vocês do teor de umidade. Pode ser feito também esse procedimento lá naquele ensaio de inchamento da areia, né? Então, toda vez que eu adiciono água, faço a medida, né? No final eu pego um pouquinho desse material e determino o teor de umidade com o método da estufa também, né? Ou com outro método, enfim, tá? Isso aí fica a critério. Bom, com relação aos ensaios da areia, aqui, tá? E aí, uma coisa importante a ser destacada, eu não falei, não, uma coisa a ser destacada, tá? É que tem a norma, não sei se eu anotei a norma aqui, que eu tinha até comentado com vocês no início dessa aula, né, de agregados. Deixa eu só buscar essa norma para vocês, que ela vai trazer referências de valores agregados em concreto, tá? Então, a norma, se eu não me engano, ela está escrita aqui. Não, essa norma não. Será que eu esqueci de colocar ela aqui, gente? Essa norma aqui. A NBR 7211 de 2009, ela vai trazer especificações, tá? Para os agregados aplicados em concreto, tá? Então, ela vai trazer alguns requisitos, né, que devem ser observados desses agregados, tá? E aí ela vai falando dos ensaios que são realizados e os limites, tá? Então, é isso que eu quero que vocês observem, tá? Da granometria, eu já coloquei a tabela que vem dessa norma aí para vocês no caderno de ensaios, tá? Mas fiquem atentos com essa NBR, tá? Sempre que for fazer um ensaio com concreto, alguma coisa do tipo, for caracterizar os materiais,
tá? Dá uma olhada nessa norma, verifica os limites, né, estabelecidos por ela, tá? Ela vai ser fundamental para agregado. Isso vai valer tanto para agregado miúdo quanto para agregado graúdo. Ok, então, ó, a gente falou já do ensaio de granometria, ensaio de massa específica e massa aparente. Isso, teor de umidade, tá? Massa unitária e inchamento da areia, né? Então, a gente só falou de agregado úmido, tá? Então, vamos falar do agregado graúdo. E, basicamente, a gente vai ter uma repetição dos ensaios, tá? Então, ó, a gente vai fazer esses 4 ensaios, tá? Para o agregado graúdo. O primeiro deles, você já conhece, ensaio de granometria. Então, a gente vai determinar a composição granométrica desse agregado, tá? Depois, a gente vai determinar a massa específica e a absorção de água desse agregado, tá? Tá lá descrito na NBR NM 30 de 2001, tá? Que vem descrevendo como se determinar a absorção de água, tá? A gente vai ver aí que a gente vai precisar de uma balança hidroestática para fazer essas determinações, tá? A massa unitária, tá? A gente vai utilizar a mesma norma, as mesmas regulamentações, né, e procedimentos que a gente viu para areia. Então, a gente vai utilizar a N45 de 2006. É o mesmo procedimento que a gente viu aqui para areia, a gente vai aplicar para o agregado graúdo, tá? E a gente vai fazer um ensaio de abrasão Los Angeles, tá? Que é um ensaio para determinar a resistência ao desgaste desses agregados. E esse ensaio a gente só faz para agregado graúdo, ok? Bom, então, ó, dados do material... Aqui saiu errado, tá, gente? Aqui saiu errado. Vou consertar. É graúdo, tá, gente? Graúdo, tá? Então, ó, a gente utilizou o material que veio lá de Mortinho, tá? Minas Gerais. E veio de uma rocha do tipo gnásia. E o tipo da brita é brita 1, tá? Então, a gente vai avaliar... Aqui também tá errado. E aqui não tem, né? A gente vai avaliar as características do agregado, tá? Graúdo, para aplicação em concreto, tá? Porque a gente não usa esse agregado em argamassa, né? Então, ensaio de granometria, mesma coisa que a gente viu lá no ensaio de granometria para areia. O que vai mudar? Vai mudar as aberturas das malhas, né? Que a gente vai ter que colocar peneiras com aberturas maiores, tá? E só isso que vai mudar. O procedimento é o mesmo. O mesmo procedimento, mesma coisa a gente vai fazer. A gente vai secar esse material em estufa, né? A gente vai fazer, né, a separação das amostras, secar em estufa, né? Pegar esse material e passar na peneira, fazer um agitamento mecânico, né? Pegar o que ficou retido, tá? Anotar, né? Fazer todo aquele procedimento, tá? Então, aqui, eu acho que eu mandei para vocês a planilha e não acrescentei essas outras peneiras aqui, ó. E aí vocês depois façam o favor de acrescentar. É só pegar lá da planilha do agregado miúdo, tá? E acrescentar. Por quê? Porque assim, né? A gente utiliza essas peneiras aqui maiores para agregado graúdo. Mas, por aventura, pode ter partículas menores, né? Justamente pelo processo de britamento, né? Então, pode vir partículas bem menores no meio dessa brita, tá? Então, no processo de peneiramento, é interessante colocar essas peneiras, né, do agregado miúdo, tá? Em conjunto, tá? Então,
a gente faz essa primeira parte aqui do peneiramento, tá? A gente percebe outra coisa que é meio que... Ai, me fugiu a palavra. É meio que rotina, né? Você acaba pegando isso com a rotina, né, de fazer esses ensaios várias vezes, é que a gente já vai percebendo que determinado tipo de pedra, de brita, por exemplo, né, brita 1 e tal, a gente vai perceber... Aqui veio errado ainda a planilha, tá, gente? Deixa eu abrir o Excel aqui. Eu tô vendo que eu errei nessa planilha aqui. Deixa eu só abrir o Excel aqui. Aqui, ó, tá o correto, eu vou corrigir lá depois, tá? Antes de enviar para vocês. Então, aqui, brita 1, né, a gente já tem um limite, né, um tamanho máximo já previsto, né, naquelas tabelas que eu mostrei para vocês quando eu comecei a introduzir agregados, tá? Então, essas peneiras anteriores aqui, né, com malhas maiores, ela não vai servir para esse tipo para esse tipo de brita, né? Que no caso é a brita 1. Então, a gente vai perceber que não vai ter nenhum material retido com essas peneiras de malha de abertura maior, tá? Então, de cara, né, quando o operador ele vai fazer esse ensaio, ele já descarta essas primeiras peneiras, tá? E aí ele já vai para uma peneira, no caso a peneira de número 1, tá? E já começa aqui e vai fazendo o processo de peneiramento, tá? Começando com essa. Então, a gente vai perceber, né, que vai utilizar algumas peneiras aqui, a gente vai ter concentração, né, desses materiais retidos nessas peneiras aqui, ó, tá? Então, vai ser com abertura de 19 até 4,75, né, onde a gente vai ter material realmente retido, tá? Aqui, nesse caso mais específico, a gente teve material retido na peneira de número 100, tá? E aí teve também uma certa quantidade de material retido. Isso aqui, né, não é interessante que ocorra, tá? Isso aqui é porque veio lá, né, quando foi pegar a amostra, né, acabou pegando uma parte do material do chão, né, enfim, se esse material estava no terreno, tá? Então, aí acabou pegando um pouco de material mais fino e tal, e foi incorporado, e acabou saindo aí no ensaio de granometria, tá? Então, a gente vai fazer o procedimento da mesma forma que foi feito para areia, tá? Só que aqui, no agregado graúdo, a gente vai pegar uma quantidade maior de material. Aqui a gente vai pegar 5.000 quilos de... 5.000 quilos não, gente. 5.000 gramas de material, tá? Lembrando que a gente vai ter que fazer duas determinações, tá? Então, no total, né, de amostra que a gente precisa separar, vai ser de 10.000 gramas, né, de brita para fazer esse ensaio, tá? Então, a gente divide essa amostra, né, pela metade, né, MI1 e MI2, tá? E faz o processo de peneiramento, ok? E aí se determina, né, as massas retidas em cada peneira e faz a determinação das porcentagens retidas em cada uma das peneiras, ok? E, posteriormente, a massa acumulada. Bom, feito isso, eu consigo determinar, né, a curva granométrica desse agregado, tá? Então, aqui a gente tem a curva em preto, tá? A curva do ensaio da brita 1, tá? Essas outras curvas aqui são as curvas de limite, tá? Se vocês observarem lá do caderno de ensaio de vocês, tem uma relação, né? Tem uma, duas, três, quatro relação de D sobre Dzinho sobre Dzão, tá? E uma certa faixa de porcentagem de material retido acumulado,
tá? Então, o que a gente faz? A gente abre esses limites, tá? Para determinar aí os limites inferior e superior, tá? Então, o que a gente faz, né, para saber qual o limite inferior e superior que a gente vai utilizar? Através aqui, ó, do ensaio de granometria, né? Eu comecei aqui, eu passei, né, a ter material retido aqui na peneira de número 19, né? E foi até a peneira com abertura de 4,75. Então, venho aqui e vejo mais ou menos qual que enquadra, tá? Enquadraria esse daqui, né, de 4,75 por 12,5, e esse daqui de 9,5 e 25, tá? E aí eu posso fazer uma parametrização, tá? E fazer esses limites superior e inferior, tá? Mas é interessante verificar, né, se está de acordo ou não. Aqui a gente viu que ele ficou entre esses dois limites, tá? Que foi pego aqui, né? Esses dois aqui, ok? E aí dá para a gente dizer que está numa distribuição legal, tá? Bom, para a gente fazer o módulo de finura, né? A gente vai pegar todas aquelas peneiras normal, de série normal, tá? Somá-las, tá? Porcentagem acumulada, e dividi-las por 100. E aí eu vou ter o meu módulo de finura. Do mesmo jeito que eu fiz para areia, eu posso fazer para brita, tá? Conferir qual que é o tipo de brita que eu estou utilizando, se é mesmo brita 1. Então, eu vou lá naquela tabelinha lá que eu passei de designação de britas, né, onde tem pó de brita, brita 1, brita 0, brita 2 e tal, vocês podem ver a verificação, qual brita que se enquadra. No caso aqui, tá, tem que se enquadrar na brita 1, tá? Se não se enquadrar, tem alguma coisa errada com essa brita aí que a gente recebeu, tá? E a dimensão máxima, né, é aquela na qual a gente tem menos de 5% acumulado, tá? Aqui eu posso até olhar aqui direto na tabela, que a gente vê aqui que é de 19, né, milímetros, né? Porque a gente teve aqui 2% acumulado para essa malha, né? Então, o diâmetro máximo do material é de 19 milímetros, tá? Então, feito isso, eu termino, né, minha análise granométrica, tá? Vou corrigir lá o que eu passei no PowerPoint, tá? Que a tabela tá errada, saiu errada com os valores. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Só voltar aqui. Aqui saiu com os valores errados, tá? Eu vou corrigir depois. Bom, então, o que eu disse era justamente isso. Eu volto nessa tabela aqui, né? Com o meu módulo de finura e vejo se realmente é brita 1, é brita 2, tá? Um detalhe, vocês não podem olhar para essa designação comercial aqui não, tá? Porque a designação comercial, ela verifica essas dimensões aqui, tá? E aí, a brita 1, a gente tem que verificar conforme essa especificação aqui da NBR 7225, tá? E aí vocês vão perceber o seguinte, a brita 1, né, pela especificação de norma, ela é 4,8 milímetros a 12,5 milímetros. Ou seja, né, a dimensão máxima do agregado não está de acordo com o tipo de brita. O módulo de finura está de acordo, vai dar a brita 1, tá? Por que não está de acordo? Porque a brita que a gente comprou era uma brita conforme os padrões comerciais, né? E aí, conforme os padrões comerciais, né, as dimensões variam de 9,5 a 19 milímetros. E aí a gente vai perceber ainda que há um erro, porque nós temos um módulo de finura abaixo de 9,5. Né? Então, essa brita está toda errada aí. Né? Então, é algo interessante que deve ser observado no relatório. Tá? Bom, então,
eu não vou entrar muito em detalhes com relação a esse ensaio de granometria, o procedimento que você já viu na aula anterior, tá? Então, a gente vai para o próximo ensaio, tá? Que é o ensaio de massa unitária no estado solto, tá? E aí, é do mesmo jeitinho que vocês viram para a areia. Mesma coisa. Qual método que a gente vai utilizar? Método C, tá? Por que método C? Porque a gente está utilizando o material no estado solto e seco, tá? Ele está seco, ok? Então, material, né? Vai com todos aqueles procedimentos, né? A gente pega, seca ele e tal, e faz o ensaio, tá? Então, aqui já tem os resultados do ensaio, tá? O valor do volume do recipiente, a massa do agregado mais recipiente, tá? E a massa do recipiente vazio. Então, é só fazer, né, o cálculo de massa unitária, tá? Igual eu mostrei para vocês lá para a areia. Faço a subtração entre essa massa aqui, né, do recipiente mais agregado, menos a massa do recipiente. E divido pelo volume do recipiente. Tenho a massa unitária, tá? Faço o cálculo também para o índice de volume de vazios. Da mesma forma que eu mostrei para a areia. Do mesmo jeitinho, tá? Bom, e aí a gente vai para o ensaio que é diferente do ensaio da areia, que é o ensaio de massa específica e absorção de água, tá? Esse ensaio, tá? O título da norma é ensaio de absorção de água. Ensaio de absorção de água? É. E aí ele traz também para a gente determinar a massa específica, tá? Então a gente vai determinar duas coisas. A gente vai determinar a massa específica, além da massa específica, a massa específica aparente e a absorção de água desse agregado. Então, a massa específica, vocês já sabem, né? A relação do agregado seco sobre o seu volume, retirando, aqui de novo, né? Incluindo os poros, não, né? Excluindo os poros. Então, a absorção de água vai ser a quantidade de água em porcentagem que esse agregado ele consegue absorver, tá? E isso está muito relacionado com o poro desse agregado, tá? Então, vai ser a relação de massa de água por massa de agregado, em porcentagem, tá? Qual a importância disso? A importância disso para a dosagem de água no concreto, tá? Então, mesma coisa lá com relação à areia, né, que tem aquela interferência que a areia vai inchar, né, e vai mudar o seu volume, isso vai afetar no volume que se é colocado no concreto, né? A gente tem aqui o problema da água, né, com a brita, tá? Então, por que isso vai afetar? Porque, olha só, a mistura do concreto é água, cimento, areia e brita. E quando eu colocar a brita em contato com a água, a brita vai dar uma sugada na água. E aí, cadê a água para o cimento fazer a reação? Então, a gente precisa determinar essa absorção para a gente ter uma ideia de quantidade de água que eu preciso colocar nesse concreto, já pensando na absorção da brita. Tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma balança, uma estufa e uma peneira com fundo, tá? De 4,75. Vou explicar, né, para que a gente vai usar essa peneira. A gente vai precisar de um cesto e vai precisar de um tanque de água. Bom, primeira coisa, preparar a amostra. Como que a gente vai preparar essa amostra? A gente vai pegar o material, antes desse vídeo aqui, antes de começar o vídeo, eu vou pegar aquela peneira com fundo, tá? Vou pegar a peneira, acoplar com fundo, vou jogar a minha amostra na peneira.
por que que eu vou fazer isso? Para retirar material pequeno, partículas pequenas, tá? Vou peneirar ela, vou retirar esse material fino dele, tá? Faço esse peneiramento, levo para a água, para retirar a partícula que fica envolto da partícula, do grão do agregado, tá? Então, essas partículas mais fininhas, né, esses grãos que ficam bem atrelhados, eu preciso lavar, porque com o processo de peneiramento ele não vai sair, tá? Então, eu lavo esse material, tá? Lavo a amostra. Ele vai mostrar aqui, né? Nesse caso aqui, ele não fez o peneiramento, tá? Já falo de antemão. Mas é interessante mostrar o processo dele lavando. Então, lava bem o agregado, tá? Então, ele vai lavando, jogando água, tirando água, lavando o agregado até ele ficar limpinho, tá? Até tirar todo aquele vestígio em volta dos grãos do agregado. Depois de feito isso, eu vou levar esse agregado para a estufa e vou deixar secar aí até obter uma massa constante, tá? E aí, deixa de um dia para o outro, tá? É importante deixar ele resfriar também ao ar livre, tá? Depois que ele secar, tá? Porque ele sai bem quente da estufa. Bom, então, eu vou pesar a amostra para o ensaio, tá? Como eu tenho a dimensão máxima do meu agregado de 19 milímetros, como a gente viu no ensaio de granometria, eu vou utilizar aí uma quantidade mínima de amostra de 3 quilos, ou 3.000 gramas, tá? Então, eu vou pesar esse material, eu tenho que pesar 3.000 gramas, tá? Então, pego esse material, peso lá na balança, tá? Bom, depois disso, eu começo a fazer o procedimento para determinar essa massa específica e a absorção de água. Como que eu faço isso? Vou pegar meu material que foi seco, né, com aquela quantidade de 3.000 gramas, vou colocar no recipiente com água e vou deixar ali por 24 horas, tá? Depois de passado 24 horas, né, ele emergido em água, eu vou retirar essa água e vou secar o meu agregado, tá? Secar. Eu vou pegar o meu agregado e vou enxugar, tá? Os grãos. Por que que eu vou enxugar os grãos? Para não ter nenhuma água, né, envolto dele, né? Porque eu tenho o grão e aí pode ficar uma água envolto dele. Eu quero só a água que fica dentro dele, tá? Então, por isso que eu tenho que secar esse material com pano, tá? Então, eu seco esse material com pano absorvente, tá? Depois que eu faço isso, né, eu vou ter uma massa que a gente chama de massa de superfície saturada seca, que é o tal de SSS, que é essa massa que a gente vai determinar aí, tá? Então, desse processo, né, eu tenho a massa MS, ok? Então, aqui no nosso caso, a gente vai fazer duas determinações, tá? Lembrando que eu comecei com uma massa inicial de 3.000 gramas, tá? Eu não anoto esse valor, tá? 3.000 gramas, tá? Então, eu encharquei ele de água por 24 horas, enxuguei, né? Tirei a água, enxuguei as minhas pedras, tá? E pesei. E obtive 3.014,1 gramas, né? Então, olha, deu uma aumentadinha aí, né, na massa desse conjunto, tá? De agregados. Bom, beleza, determinei essa massa MS. Vou agora determinar a massa da água submersa. Como que eu faço isso, tá? Gente, eu vou pegar o cesto, que é aquele cesto todo furado, tá? Vou colocar a minha amostra. Esse cesto, ele tem uma alcinha, tá? Aqui dá para ver. Cesto, olha só. Ele tem uma alcinha aqui, ó, que é justamente para o gancho. E esse gancho, ele vem da balança, tá? Então, a gente vai fazer uma pesagem
que a gente chama de pesagem hidrostática, tá? E está totalmente relacionada com aquela questão do empuxo na água, tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar a minha balança aqui, tá? Tem algumas balanças que já são apropriadas para isso, já fica toda acopladinha para isso, tá? Caso não tenha, a gente improvisa, tá? Então, a gente coloca aqui na parte inferior dessa balança aqui uma haste, tá? Que vem com um ganchinho aqui. E aí, a gente engata o cesto, tá? Então, o cesto, ele fica engatado aqui. E aí, aqui embaixo, a gente coloca um recipiente com água, tá? E esse recipiente tem que ter uma profundidade tal que ele consiga submergir totalmente o cesto com o agregado, tá? Então, aqui no vídeo aqui, vai dar para vocês verem, essa água, esse balde, ele está apoiado aqui no chão, tá? Isso é importante. Então, apoia-se, né, ou no chão, ou em algo que apoie esse recipiente, tá? Pode ser um balde, pode ser uma bacia maior, mais funda, enfim, tá? Pego esse recipiente, encho ele de água, tá? Pego o gancho com o cesto com agregado, coloco lá dentro, e aí eu peso. E aí a balança, ela já faz, né, já pesa esse valor, tá? Ela vai me dar o valor em massa da amostra submergida em água, tá? Então, eu vou obter esse valor, tá? Dessa amostra em submersão. O nosso valor não é esse aqui, tá, gente? Não é esse daqui, esse aqui é do vídeo. Opa, desculpa. E aí, a gente anota esse valor. Então, esse valor de massa de agregado submerso em água vai ser o meu MA, tá? Então, a gente obteve 1.904,5 gramas e 1.904,3 gramas. Uma diferença bem pequena em relação um ao outro, tá? Ok. Depois de feito isso, né, submergido, o agregado em água, etc, etc, eu pego esse agregado e levo ele para a estufa. E deixo ele lá um dia para o outro, tá? 24 horas. Ele seco, eu determino a massa dele, que é a massa M, tá? Lembrando que tem que deixar ele resfriar antes de fazer a pesagem, então vai danificar a balança, tá? Então, deixo ele lá ao ar livre para secar, para resfriar, tá? Pego e peso, tá? Então, nessa aferição de massa, eu retirei toda a quantidade de água que tinha dentro desse material, tá? Então, ele ficou 0 água. Então, eu obtive uma massa aí de 2.997,1 gramas para a primeira determinação, e para a segunda eu obtive 3.006,7 gramas. Aqui teve um aumento, né, do agregado. Bom, enfim, eu não tirei a tara do cesto, acho que tem necessidade de tirar, se quiser pode tirar, tá, para fazer na balança, tá? E depois de feitas essas aferições, a gente vai determinar as massas específicas e a absorção de água, tá? Então, a massa específica do agregado seco, ela é determinada dessa forma aqui, ó. Pego a massa de água, ó, a massa do agregado totalmente seco, né, aquele processo depois da estufa, no final, tá? E divido pela massa seca do agregado, pela massa do agregado imergido em água, tá? Essa diferença aqui vai me dar, né, um volume de agregado, tá? É equivalente, ok? Isso que a norma, ela fala, tá? Essa diferença, né, entre essas duas massas é equivalente ao volume do agregado, tá? Então, assim, eu consigo determinar a massa específica do agregado graúdo seco, tá? E aí, eu tenho duas determinações, então eu tenho que fazer a média das duas determinações com aproximação de 2 casas decimais, tá? Faço isso também para o agregado no estado superfície
saturada e seca, que é o SSS, tá? Então, eu pego a massa do agregado nessas condições, MS, né, que é aquele processo em que eu sequei com paninho, tá? E divido, né, entre a massa do agregado nessa situação SS menos a massa do agregado submersa em água, tá? E eu tenho essa massa específica. E tenho a massa específica aparente do agregado, tá? Que vai ser a massa do agregado seco, dividido pela massa do agregado na condição SSS, menos a massa do agregado em água, tá? E aí eu determino essa massa específica aparente, tá? E aí nós vamos para a bendita absorção de água. A absorção de água vai ser determinada em porcentagem. Então, eu vou pegar a massa S, que é na condição saturada, superfície saturada seca, tá? SSS, menos a massa do agregado seco, dividido por essa massa seca, né? O N, multiplico por 100. Então, eu vou ter aí, né, a minha porcentagem de absorção. Outra coisa, né? Eu tenho que tirar a média das duas determinações para eu ter a absorção desse agregado, tá? Com aproximação de uma casa decimal em porcentagem. E aí, um detalhe. Eu não coloquei aqui. Um detalhe. Lá naquela norma 7211 de 2009, estabelece... Ah, não é para absorção, não. Desculpa, gente. É para abrasão. Mas verifique a absorção de água, tá? Quanto maior for essa porcentagem, mais esse agregado absorve, tá? Então, é interessante que essa porcentagem seja baixa, tá? Não é interessante que seja uma porcentagem, sei lá, de 50%, né? Que aí ele vai estar absorvendo muita água, tá? Então, tentar, né, verificar, né, se esse agregado tem uma absorção mais baixa, tá? Que é mais interessante. Bom, eu vou mostrar no final, né, as características, né, dos diversos agregados de rochas que a gente tem para fazer esses agregados, né? E aí vocês vão perceber com relação à porosidade, né, as características dele. Bom, o ensaio de abrasão de Los Angeles, esse ensaio específico para agregado graúdo, tá? Então, a gente vai, nesse ensaio aqui, determinar a resistência ao desgaste superficial do agregado. Isso é importante por quê? É importante porque vai afetar a durabilidade do concreto, desculpa, gente, e a resistência do mesmo, tá? Então, é muito importante determinar esse desgaste desse material. Oi? Eu vou precisar sair que eu tenho outra aula, tá bom? Tá, beleza, eu tô terminando aqui. Tá jóia, tá gravado. Tá. E aí, o que a gente faz, tá? A gente vai utilizar uma máquina que chama máquina Los Angeles. Que ela vai ter um tambor cilíndrico, tá? E vai ter um motorzinho para girar esse tambor, tá? Então, a gente especifica, né, a quantidade de rotações desse motor e a velocidade, tá? E coloca bolas de ferro dentro desse tambor juntamente com o agregado. E deixa rodando lá né, pela quantidade de rotação necessária, tá? Então, com essas bolinhas, a gente vai ter um atrito, né, das bolinhas de ferro com o agregado. Então, a gente vai ter uma perda de material, né, perda de material superficial, tá? Que vai me resultar, né, na porcentagem de abrasão, né, que é o que a gente quer, desse agregado, tá? Então, a abrasão é a perda do material após o ensaio de atrito, tá? Então, vamos lá para o ensaio. A gente vai precisar balança, estufa e jogos de peneira, da máquina Los Angeles, da carga abrasiva, né, umas esferas de aço, de ferro, tá? De aço não, de ferro, tá? Uma bandeja para colocar o material,
uma colher retangular, né, para a gente coletar a amostra, uma escova de fibra para passar nas peneiras, tá? Então, ó, preparo da amostra. Primeira coisa, a gente vai separar a amostra por peneiramento, tá? Então, a gente vai pegar conjunto de peneiras aqui, que não segue a série normal e a série intermediária, tá? Esquece aquela série, é outra. Então, a gente pega essas malhas aqui, tá? Pega essa sequência de malha aqui e coloca o material. E faz o processo de agitamento. E aí a gente verifica, tá? O quanto que ficou retido em cada peneira, tá? E olha nessa tabela aqui, tá? Então, a gente tem várias graduação, né, de A a G, e aí a gente verifica a quantidade de material que ficou retido em cada uma dessas peneiras, ou retido, ou o que passa, tá? E faz essa verificação, tá? Para a gente definir qual que vai ser a graduação do nosso material. No nosso caso, tá? A gente pegou esse material e passou pela peneira, a gente teve essa graduação aqui, tá? Que é a B, tá? Normalmente, para a brita 1, a gente fica com essa graduação aqui, tá? Então, a gente ficou com essa graduação, ok? A gente foi e separou essa graduação, né? Mais ou menos com essa massa aqui, de 2.500 gramas, tá? Isso tem que totalizar, aqui saiu errado, tá? Totalizar 5.000 gramas. Ó, isso aqui não é. Isso aqui é a rotação, desculpa, gente. Tem que totalizar 5.000 gramas, tá? Isso, mais ou menos 10, tá? De intervalo, né? Então, eu posso obter aí, no máximo, 5.010, tá? Ou 4.990, desculpa. Então, eu pego e separo, lavo esse material, tá? E coloco para secar na estufa. Deixo lá secando na estufa. E depois eu peso a minha amostra final. Eu tenho que obter 5.000 gramas, tá? Então, eu fiz esse ensaio. Oi? Desculpa interromper, mas é porque eu tenho aula agora e eu vou ter que sair da aula. Tá, a aula vai ficar gravada, eu só vou falar esse finalzinho aqui, tá? Mas podem sair, bom. ok? De nada. Então, eu fiz para 2 amostras, tá? As 2 amostras deram a graduação B, ok? Então, a minha massa total para cada uma das amostras tem que ser 5.000 gramas, tá? Só que quando eu fiz, né, o peneiramento, né, eu obtive essas 2 frações aqui. Por isso que eu tenho que obter 5.000 gramas, tá? Ok, perfeito. Fiz isso, vou para o próximo passo. O segundo passo é colocar as frações, né, de amostra dentro do tambor. Eu vou colocar, aqui tá colocar a primeira fração, vou colocar as 2, tá? Coloco uma, coloco a outra também, ok? Então, eu vou colocar dentro do tambor 5.000 gramas, tá? E aí, de acordo com a graduação do meu material, eu vou determinar o número de esferas que eu vou colocar dentro do tambor. Então, eu coloco 11 esferas para fazer esse ensaio, tá? Então, eu coloco 11 esferas lá, fecho o meu tamborzinho, tá? E começo a fazer o processo de abrasão. Só que aí, tá? Eu coloco uma velocidade, tá? Essa velocidade aí pode ser de 30 RPM ou 33 RPM. Normalmente a gente usa essa primeira de 30, tá? De acordo com aquela primeira tabelinha que eu mostrei aqui, a gente tem um número de rotação do tambor, tá? Então, como eu estou usando graduação B, eu tenho que aplicar, assim, 500 rotações no tambor, tá? Então, aqui,
ele vai mostrar justamente isso. Ele pega o material, tá? Ele joga no tambor e coloca lá, aqui ele já colocou as esferas, tá? As esferas já estão lá dentro do tambor, ele só vai colocar a última para inteirar 11 esferas, tá? Então ele coloca a esfera lá dentro, fecha o tambor, tá? Isso tem lugares que essa máquina Los Angeles, ela é toda fechada para não ter risco de peça soltar, tá? Então a gente deixa aí, esquece, tá, gente? Esse negócio rotacionando aí. Faz um barulho horrível, tá? Esse trem batendo, fica lá, pá, e toda hora, tá? Batendo esse trem. E aí, no final, tá, das 500 rotações, a gente vai pegar esse material do tambor e vai passar na peneira de 1,7 milímetros. Então, a gente pega uma peneira com essa abertura e joga o material. E aí, o que ficar retido na peneira, a gente lava para tirar todo o pozinho que tiver nele e leva para a estufa, tá? Leva para a estufa e deixa secar. Deixa secar e pesa. Eu tenho M1. Por que a gente faz isso? Por isso aqui. A gente começa, né, com um agregado desse jeito aqui, com essa dimensão, tá? Com essas pedrinhas bonitinhas aqui. Depois que a gente aplica... Isso aqui antes do ensaio, tá, gente? Antes. Depois que a gente aplica, coloca ele lá no tambor e aplica, né, o processo de abrasão, o que fica retido na peneira de 1,7, que é o que a gente pesa, é isso aqui. Olha o quanto o material, as partículas se reduziram, tá? Isso aqui é o que passa na peneira. Ou seja, só pó. Pó do desgaste da brita, tá? Então, o que a gente pesa é isso aqui, tá? Que é o que fica retido na peneira de 1,7 milímetros. Então, perceba a quantidade de material, né, que é perdido por abrasão, né, do agregado graúdo, tá? Então, a gente determina essa quantidade através dessa fórmula aqui. Então, P vai ser a perda por abrasão, tá? E vai ser a massa inicial, que a gente começou o ensaio, então a gente começou o ensaio com 5.000 gramas, menos a massa M1, que é a massa que fica retida na peneira de 1,7 milímetros, tá? E eu divido por M, né, que é a massa total da amostra, multiplico por 100, eu tenho a porcentagem de perda por abrasão do material. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão? Oi, sou eu, Júlia Glaucimar. Eu só queria falar como sugestão mesmo, que de repente para a aula não atrasar, nem ficar às vezes um pouco cansativo, você poderia gravar vídeos e disponibilizar para a gente pelo YouTube. Ô, gente, eu vou tentar, tá? Mas eu não tô tendo tempo mesmo de gravar a aula, tá? Seria muito mais interessante, tá? Mas é porque eu não tô tendo tempo mesmo de gravar, tá? Mas quando eu tiver, eu vou gravar sim e vou passar para vocês, principalmente por causa dos exercícios que vão vir aí mais para frente, tá? Mas eu falo assim, Glaucimar, às vezes até substituindo a aula, sabe? Não, entendi. Mas não pode fazer isso, não pode? Substituir essa aula. O professor de teoria das estruturas, por exemplo, ele coloca o vídeo assíncrono, cada pessoa assiste no momento que é melhor, e na semana seguinte é marcado o encontro síncrono para a gente poder discutir os principais pontos, as dúvidas. Entendi. Pode ser também, é uma ideia boa. Bom, mas é porque, por hora, eu não estou conseguindo gravar vídeo, tá? Se eu fosse gravar vídeo, eu teria que gravar vídeo nessa hora da aula mesmo, tá? Porque tem um tempo que eu perco também para editar, tá bom? Mas eu vou tentar, eu vou levar isso mais para frente, tá bom? Obrigado pela sugestão. Só para fechar aqui, tá, gente? A NBR 7211, ela fala que esse desgaste por abrasão não pode ser superior a 50% da massa do material, tá? Ou seja, a porcentagem de desgaste
não pode ser maior que 50%, tá? Se der 60%, esse material é ruim para o concreto, então não pode utilizar, tá? E aqui eu trouxe alguns ensaios que mostram a abrasão de alguns materiais, tá? Aqui é da rocha que a gente utilizou para o ensaio, que deu aí 37,84%. Isso não é do nosso ensaio, é de um outro autor, tá? Então, perceba que dentre as rochas que a gente tem aqui, a gnase apresenta mais perda por desgaste do que os outros dois, tá? Então, é interessante observar isso para verificar a resistência do concreto. Isso pode afetar diretamente a resistência do concreto, tá bom? Bom, aí, vou encerrar a aula, vou deixar esse slide para vocês verem, tá? Aqui eu estou mostrando a ficha das rochas que tem, tá? E um mapa mostrando aonde tem esses depósitos dessas rochas, tá? Verificarem onde tem mais proximidade. Vocês estão nessa região aqui, né? E aí dá para vocês terem uma noção de qual material que tem mais disponível na região de vocês, tá? Porque não adianta nada eu falar aqui que uma determinada rocha é melhor do que a outra, sendo que vocês não têm elas disponível na região e não pode utilizá-las, tá? Então, isso é muito importante até mesmo para fazer o cálculo do concreto, que vocês vão ver mais para frente lá em estruturas de concreto, tá? Que aí precisa do índicezinho do coeficiente do agregado graúdo, tá? Então, gente, vou terminar a aula por aqui, tá? Vou levar a sugestão da Júlia para frente, tá, Júlia? Com relação a essa ideia, vou tentar, porque realmente eu tô sem tempo para fazer esses vídeos, tá? Demora muito tempo. E aí, na próxima aula, a gente discute qualquer dúvida que vocês tiverem com relação aos resultados. Vou disponibilizar esses resultados para vocês, tá? Na forma do slide, tá? Eu vou corrigir ali que eu errei, tá? E aí eu vou passar para vocês, ok? Bruna, pode falar. Não, Glaucimar, só para complementar o que a Júlia disse, se puder estar fazendo isso, ou pelo menos se não conseguir encerrar a aula no horário certinho, porque às vezes a gente, mesmo que vai ficar gravado depois, a gente perde um pouco o foco e a aula tá ficando extensa e a gente tem outras coisas para fazer depois. Aí a gente acaba que fica com a cabeça cansada, tá? Não, eu muito perfeitamente. assunto. Eu entendo perfeitamente que é um saco, velho, ver um vídeo de 1 hora e tantos minutos. Eu vou até parar de gravar aqui.